Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 211 do seu podcast favorito de velocidade, depois de um fim de semana que eu espero que os senhores estejam todos vivos, né? Porque, vou te contar, nunca vi tanta corrida junto ao mesmo tempo. Acho que na história, desde que a gente começou a fazer o Loucos aqui, eu não me lembro de um fim de semana que teve todas as categorias que a gente fala aqui, em algum momento. E esse fim de semana elas estiveram todas juntas. Então já vou adiantar para vocês que algumas coisas a gente vai deixar para falar na semana que vem, porque senão não vai dar tempo, é muita coisa. Todo mundo quer saber da Fórmula 1, né? Vitória da Ferrari, do Charles Leclerc. Mas teve outras coisas também. Teve a Fórmula Indy, teve a Stock Car no Rio de Janeiro, com aqueles preços maravilhosos. Será que o pessoal gostou da corrida? Vamos falar aqui já já. E vamos chamar já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui, ele que ficou de madrugada assistindo a corrida e na sequência foi lá e colocou o vídeo com aquela olheira maravilhosa, não é isso, Adalto? O YouTube é assim, né? A vida ao vivo. 4h30 da manhã eu lá, fazendo um esforço para lembrar das coisas. Uhum. Tudo bem, Bruno? Fala com Maravilha. Faria, grande Fabião. É isso aí, agora eu já estou entrando no fuso certo. Tá certo. Saudade de uma corridinha de madrugada, né? Eu não vi de madrugada, né? Não tô mais, não é difícil para mim esse momento agora, mas o F1 TV salva, né? Então a gente consegue assistir depois, inclusive fazendo outras coisas aí, cuidando da casa e afins. Bom, vamos chamar o Fábio Campos também, que já está aqui aparecendo, dando ar de sua graça. Peraí, vou aparecer, já vou aparecer. O Fábio Campos, que pela primeira vez ele admitiu aqui que num fim de semana de Fórmula 1 ele optou por assistir somente a Fórmula 1. Não deu para fazer outra coisa. E vai assistindo o resto, o que é uma atitude polêmica, porém será muito bem explorado ao longo do programa, porque ele terá muitos detalhes para falar da Fórmula 1, ao contrário de nós mortais que dividimos nossa atenção com todas as outras categorias do planeta acontecendo ao mesmo tempo, não é isso? Olá para vocês dois, colegas aqui, sempre uma honra estar presente nesse podcast chamado Loucos por Automobilismo. Eu nem sei se eu chamo mais de podcast, né? Porque ele é podcast, ele é YouTube, ele é... Eu fico com essa dúvida, como é que eu chamo? O que é podcast hoje em dia, né? Isso é uma coisa que precisa ser rediscutido, né? Não, Videocast. Nós somos também podcast e nós temos todo o respeito por aqueles que mantêm a tradição de ouvir nos seus agregadores, ouvir nos seus, enfim, do seu modo, da sua maneira lá, com a sua rotina. Mas a gente fica aqui meio sem saber, né? E eu também fiquei meio sem saber esse final de semana, Bruno Aleixo, porque foi tão intrigante a Fórmula 1 da sexta para o sábado e para o domingo. Teve tanta coisa para se pegar e pescar que eu falei, a moto, a Fórmula E, a Stock Car vai ficar para depois, porque o compromisso principal, essa é a grande verdade, é da gente chegar aqui e discutir Fórmula 1. A gente gosta de falar de outras categorias. Mas, olha, esses caras ficarem marcando corrida para o dia de Fórmula 1 deveria ser proibido. Devia ser proibido. Eu entendi na pandemia, você tinha que encaixar onde você pudesse. Agora, a Fórmula 1 já sentou no passado, em 2019, com a MotoGP, para discutir calendários que não sejam conflitantes. E eles deveriam fazer isso, porque, olha, eu sei que para o cara que só liga a televisão, que curte, tá certo, é mais ação, é mais velocidade. Olha, mas para quem quer ficar ali na notícia, no detalhe, na informação... É um martírio, seu Bruno Aleixo. Mas a gente está aqui. A gente está aqui para falar de Fórmula 1, está aqui para discutir muito dessa corrida que, olha, para mim mudou certas perspectivas. Não sei se para vocês. Olha só, hein? Eu não tinha pensado por esse lado, mas vamos falar. Quem sabe? Apesar, Bruno Aleixo, já te interrompendo, a Austrália a gente sempre tratou como uma pista que não dá para tirar a conclusão. Não temos que mudar agora, só porque não é a primeira, continua sendo uma pista difícil, mas a gente viu coisas que, olha, são bem discutíveis, mas a gente vai esmiuçar, não é, seu? Eu já vou fazer uma pergunta para vocês, mas antes, não se esqueça antes da pergunta, não se esqueça que os nossos twitters aparecendo, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, o @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, clicar aí no sininho, foi todas essas coisas aí que tem direito aí para você ter acesso aqui ao conteúdo e ajudar, né, a gente a fazer mais conteúdos ainda, né? Quem sabe aí vai se aproximando o momento da live pós-corrida, quem sabe ela não acontece, quem sabe acontece, fiquem ligados. Bom, vou perguntar para vocês... O pessoal está cobrando a live Tá cobrando, mas é que depois do GP de madrugada o pessoal vai entender que não dá, né? Foi especulado aqui. Mas claro que dá.
foi especulado aqui por alguns integrantes aqui do programa, mas eu falei, pô, mas quem vai assistir o negócio 4h30 da manhã, pô? Não dá, né? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês de cara, tá? Gostaram da nova pista da Austrália? Começa aí, Adalto. Eu gostei mais com a zona de DRS que eles tiraram, porque ficou tenso ali. Claramente ouviram, né, o nosso programa aqui, né? Um abraço pessoal da Liberty aí que ouve o nosso programa, ouviram e tiraram aquela aberração que eram 4 zonas de DRS. Tiraram, mas tiraram por causa de perigo, não porque, né? não porque acharam que era muita zona. Eu tô falando aqui que eles ouviram o programa e você tá falando que não é por causa de perigo. Não, tiraram porque ouviram o programa, pô. Vocês ficam assistindo MotoGP, Stock Car e não vão atrás. É. O Alonso tirou a zona do DRS. O Alonso fez uma enorme campanha de bastidores, fez um discurso lá no briefing dos pilotos. O Alonso, muito esperto, sabendo que a Alpine boa de reta como estava, sem o DRS se beneficiaria. O Nils Willis, que é o diretor, foi perguntar para as equipes, 5 aprovaram, 5 foram contra, evidentemente pensando muito mais na própria performance do que na segurança. A politicagem para cair essa zona de DRS foi uma enormidade, eu posso garantir. Não, isso aí é uma narrativa do Sr. Fábio Campos. Não. Eu falei que aquela zona de DRS era perigosa, no louco. Entendeu? Eu falei, isso é perigoso, eu nunca vi zona de DRS em curva. Tranquilo, pé cravado. Tem zona de DRS aí ele vem, na Arábia Saudita. Não, porque não sei quem. Não... O trecho que tiraram. Já pensou a porrada que ia dar o Carlos Sainz se tivesse com a asa aberta ali quando ele rodou? Basta você olhar no mapa. O trecho que tiraram de DRS é curvo como a Arábia Saudita e é exatamente igual a Rússia na reta oposta. Mais curva, muito mais curva. Não, é igual, é em curva, é muito de um lado e do outro. Vocês estão me enrolando para responder minha pergunta. Eu quero saber se vocês gostaram da pista ou não. Não deu, eu gostei da pista, mas não deu corrida boa. Entendi. Você achou que a corrida não foi grande coisa? Não. Entendi. E aí, Fábio, gostou da pista ou não gostou da pista? Eu também acho que a pista é mais interessante do que a do passado, mas que não é muito. Albert Park continua sendo um circuito bem difícil, um circuito bem complicado. E como esse carro, né, cada vez mais a gente vai percebendo que a efetividade dele não é tão grande como prometido, alguns conceitos a gente acaba tendo que trazer. Eu esperava mudar conceitos de pista nesse ano, Bruno Aleixo, porque o carro mais ultrapassável, mas não é tão mais ultrapassável assim. Muito bem. Agora, Bruno, o que tinha de gente lá, nunca vi na história. Acho que foi o maior público, né, da história lá do... Que isso, 400 mil pessoas. Mas isso é bom se diga, né? Não, 400 mil pessoas é um jeito de inflar. Né? Está sábado e domingo. Exatamente. 420 mil é o público total. Mas nem cabe, né? Algum lugar do mundo cabe 400 mas é porque só em Indianápolis. Para os caras ganharem manchete, eles colocam 420 mil pessoas. Não são 420 mil pessoas, porque quando a gente vai a Interlagos, por exemplo, né, Bruno Aleixo? Nós não somos 3 pessoas. Nós somos conta só que eles contam a sexta, o sábado e o domingo. Então, dizer que 420 mil foi o total é uma coisa. Agora, público de 420, calma lá, porque é um jeito de você agradar seus foi o maior da história, né? Eles contam assim mesmo. Aqui, por exemplo, quando tem feiras aqui no AMB, em São Paulo, dura uma semana, os caras falam, foi um evento de 2 milhões de pessoas, mas durou uma semana. Exatamente. É porque no caso da Fórmula 1, é bem assim... Sexta e sábado e domingo são quase que as mesmas pessoas. Claro que vai mais gente domingo, sábado, mas não é um rodízio de só na sexta aquele pessoal, um pessoal só no sábado e um pessoal só no domingo. São as mesmas pessoas. Então, as pessoas não são 3, as pessoas são uma só. Eu gosto de deixar claro. A imagem depois da corrida... Parecia Monza, né? Não, foi maravilhoso. Muito legal, muito legal. Ó, eu vou confessar público jovem, gente nova, público torcendo pro Norris, que é muito legal. Isso foi sensacional. Eu vou confessar aqui a minha incapacidade de acompanhar o evento do fim de semana inteiro. Então eu não sei exatamente... Isso é um absurdo, hein? Isso é um verdadeiro absurdo. Eu não sei exatamente assim, o que aconteceu, que o Fábio Campos citou aí,
no comentário inicial dele entre a sexta, o sábado e o domingo, porque eu acabei acompanhando só o domingo. Mas se você quiser, viu, Fábio, fazer assim, um resumo aí do que foi que aconteceu, que você queria falar. Não, na verdade assim, é mais retroativo, né, Bruno? Assim, o que me chamou muito a atenção foi a perda do acerto ideal da Red Bull. A Red Bull começou a sexta-feira achando uma coisa, foi por um caminho que se mostrou errado, depois a gente detalha aqui mais em termos de informação, então é uma coisa mais retroativa. Eu não me lembro de ver o Verstappen lutar tanto contra uma curva como a tal curva 13. A curva 13 decidiu o qualifying. A curva 13, para quem não sabe, é a penúltima. A Red Bull não se achou ali, o Verstappen não se achou ali. E na comparação de voltas lado a lado, Bruno Aleixo, que eu acho que é uma das grandes artes da cobertura automobilística, é uma das coisas que eu acho mais ricas. E a TV inglesa faz muito, né? E às vezes alguns canais de internet fazem também, que é o quê? Sincronizar as duas voltas. Coloca lá o Verstappen e o Leclerc na linha de chegada, e sincroniza e solta. E aí você vai vendo exatamente onde um ganha, onde um perde. E é fantástico, Bruno Aleixo, porque até a curva 13, o Verstappen estava na frente do Leclerc, na volta que valeu no qualifying. E na curva 13, o Leclerc vai lá e toma a pole. Então é fantástico de você acompanhar. O Leclerc estava botando 3 décimos na maioria dos carros ali, numa curva só, uma coisa inimaginável. Então é isso, Bruno Aleixo. Às vezes a gente vai indo atrás, a gente tem que voltar na sexta-feira, às vezes, para entender algumas coisas. Enfim, foi. Mas no TL3 não era essa curva que matava o Verstappen, era uma curva antes ali do último DRS ali que tiraram, que ele não acertou uma vez, não conseguiu dar uma volta rápida no TL3, errou as 3 tentativas ali. Hoje acho que a curva. Você fala a freada ou a chicane de alto? Você está falando? Antes desse S, né? Não é possível chamar aquilo de chicane, né? É um S ali, né? O de alta velocidade, onde rodou o Sainz. Antes daquilo, antes de entrar naquele curvão. Você está falando na curva 6. Acho que era 6, isso. Aquela que foi ali, meu, puta, olha, foi. Vários erraram ali, hein? Aquela curva parecia que estava bem difícil, hein? Tava difícil, mas ele não acertou no TL3 nenhuma volta ali, matou os 3 pneus ali. É verdade. 3 jogos de pneu. Depois. Então, passando a corrida, né? Eu queria ver, assim, eu não sei o que vocês acham, mas a Ferrari parece tá sobrando, né? Assim, você vê assim o cara correndo, né? O Leclerc dominando a corrida com tranquilidade e começa a pintar já uma possibilidade de nem ter uma guerra interna, né? Porque o Sainz ficou meio que para trás dessa corrida. E aí, Adalto, cenário ferrarista depois desses 3 o cenário é ferrarista, porque a Ferrari realmente tá o carro mais equilibrado, né? O Sainz, eu não concordo muito com esse negócio do Sainz. O Sainz, ele na classificação, ele vinha para fazer uma volta, talvez de pole, inclusive, ou no máximo em segundo, quando deu a bandeira vermelha, de 10, 20 metros antes de ele passar a bandeirada. Aí, o que aconteceu? Porque o Alonso bateu. Aí o Sainz voltou para o box e a Ferrari resolveu trocar o volante dele. Uhum. E o carro não pegava. Então o Sainz saiu faltando 1 minuto e pouco para... E não deu nem para ele esquentar o pneu, então ele deu aquela volta horrível, ficou em 9º. E na corrida... Então aí não foi culpa dele, né? Porque ele realmente... Ele ia largar em primeiro ou segundo. Aí... Aí foi a culpa dele na corrida, né? Ele deu uma errada, deu um azar que foi parar numa brita que não conseguiu sair, porque ele não chegou a bater. Ele poderia voltar para a corrida, né? Mas ele ficou encalhado lá, então ele fez 0 pontos. Mas eu ainda acho que está muito no começo do campeonato para descartar o Sainz, né? Muito no começo. Agora, que a Ferrari está na frente, tá? Tem mais ainda para vir do motor e tem um assoalho novo que foi colocado no carro do Leclerc na sexta-feira. Difusor, né? Difusor. Assoalho. A informação que eu tenho é difusor. Mas enfim. Que eu tenho assoalho. É daquele Ted Kravitz. Ele mostrou, inclusive. Ele baixou a câmera lá no difusor, porque naquela sexta-feira que os carros agora são aplicados. Não era difusor e assoalho? Ele falou difusor, mas enfim, às vezes você pegou aí mais informação. Eu achei que era difusor e assoalho novo, mas aí diz ele que teve uma reunião ali na Ferrari e como só tinha uma peça,
eles resolveram, não, então vamos deixar para a próxima corrida para os dois usarem. O que denota... Mas o Binotto desmentiu isso, viu, Adalto? Desculpa te interromper, na sequência do final de semana da Sky, o Binotto disse que tirou porque eles não têm certeza e eles vão avaliar. O Ted Kravitz falou isso mesmo, que seria justo, ele falou isso. Falou, a informação está correta, porque depois o Binotto pegou o microfone e... Eu estou dando a informação que eu vi, né? Essa do Binotto eu não vi. Então, a que eu vi é que, se for isso mesmo, mas como o Binotto já mentiu, então não sei, né? Já mentiu, não, já desmentiu, né? Ah, bom, não, eu achei que você não, ele pode até como ele já mentiu com o motor de 2019. Não. Eu não acredito. Não. Como ele desmentiu, então já não sei mais. Sentido, Adalto. Só um parênteses, você já vai continuar. Eu acho que tem sentido, porque eu não vejo uma equipe de Fórmula 1 tirando uma peça para ser justa. Eu entendo querer abastecer os dois carros com a mesma condição. Mas se você tem uma peça que você tem certeza, cara, você joga num dos carros. Não, mas aí que tá. A explicação do Ted Kravitz, que eu não gosto muito dele, inclusive. Não, mas a explicação é exatamente o que você falou. Sim, ele é bem marrentinho, eu não gosto dele. Mas ele disse que ele, né, que a Ferrari não tinha certeza, porque era pouca diferença, e como não tinha certeza, então vamos deixar para a próxima corrida. Foi o que ele disse. Mas você está dizendo que o Binotto desmentiu ele, então fica assim, agora cada um, né, pensa o que quiser. Não, o Binotto até ele meio que quis esclarecer, que essas coisas meio que correm ali, não, o Ted Kravitz falou, porque a televisão inglesa tem uma repercussão, claro. Sim, ainda mais... Ele até quis falar, ele falou ao vivo, ele foi entrevistado, enfim, foi perguntar, mas enfim, independente disso, eles não usaram, né? Isso que você quer dizer. Não usaram. Então tem ainda esse difusor com assoalho, ou só difusor, não sei, novo, tem mais potência no motor, né, para tirar, eles já colocaram 5 cavalos, que não faz quase nada, parece que tem mais 5 para colocar em Imola. Então, o Leclerc declarou que mudou a mentalidade dele. Nós até colocamos essa matéria ontem, ele dizendo que realmente agora ele tem que usar mais a cabeça, que não é só pé e mão. E ele está impressionante, hein, Leclerc? Em Leclerc, estou até te chamando de Leclerc. Ele está impressionante, hein? Então, impressionante, né? O cara não quebra, difícil. Né? A Ferrari hoje é favorita, né? O Leclerc, hoje, ele é favorito para o título, e a Ferrari é favorita para os construtores. Hoje, só 3 corridas de 23. Mas hoje é isso. Vamos ver se muda. Pode mudar, mas hoje acho que eles são favoritos, sim. Ainda mais a Red Bull, né? Com o carrinho lá, com o motorzinho lá, que será que eles têm capacidade? Tenho certeza que o Bruno Aleixo colocou isso na pauta, tenho certeza. Tá na pauta. Mas pode falar da Ferrari aí, Fábio. Bruno Aleixo, eu tô bem impressionado com esse Leclerc, porque ele não erra 1 milímetro, né? Pois é. E ainda na briga com o Verstappen lá, botou o Verstappen no lugar dele. É isso. Aliás, um abraço pro pessoal do DRS aí que gosta do DRS, né? Que vocês verem que briga sem DRS também é legal, porque aí o piloto consegue segurar a posição, né? É bacana também, mas enfim, Existe. Inclusive outra passagem do Pérez sobre o Hamilton foi no trecho que tiraram e foi ali, passou de passagem. Agora você imagina se abrisse a asa. Né? Nossa senhora, ia parar lá em Adelaide. Essa passagem linda, só que tem uma coisa, o Hamilton não defendeu, né? Porque estava com mais velocidade. Mas a gente viu nessa corrida um engenheiro dizer para o piloto não defenda foi. o rival. Nós vamos brigar depois. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Oba, hoje é dia de brigar. Nós não vamos brigar porque nós não estamos aqui para isso. Eu tenho certeza que nós vamos divergir, porque você já sabe que eu jamais vou concordar com isso, porque isso é um problema estrutural. Não é atacar a Mercedes, é atacar a estrutura. Mas nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. Você quer que eu... Bruno Aleixo, eu tenho sobre Ferrari, sobre Leclerc, sobre Sainz, você quer que eu comece sobre o Leclerc? Se quiser, hoje é tema livre. Maravilha, o âncora de bom humor, o programa fica outro. Mas vamos lá. O que eu até brinquei na abertura, Bruno, que eu acho assim, que até mudou um pouco o meu conceito. Eu continuo tendo uma sensação, que é só uma sensação, de que a Red Bull pode extrair mais velocidade do seu carro do que a Ferrari. Mais rápida de reta, para tentar colocar de uma maneira mais clara. Mas a capacidade da Ferrari de adaptação parece também, desenhando por Austrália, uma coisa, a capacidade de atingir a sintonia fina ideal, que é o que faltou para a Red Bull. A Red Bull não atingiu a sintonia fina ideal, a Red Bull não foi bem nesse final de semana, a Red Bull estava bem distante da Ferrari nesse final de semana, tirando esse momento
da relargada, eu acho que o Verstappen não teria como acompanhar o Leclerc, não teve. Na primeira parada, eles já estão a 8 segundos um do outro. Isso é uma enormidade. Isso é muito tempo. Então, eu atribuo isso nessa corrida para o retorno das informações final de semana dentro, Bruno Aleixo, a essa questão do acerto, a essa questão de que a Red Bull sofreu. A Red Bull se preparou para o grain no pneu traseiro, colocou mais asa, e aí na corrida o grain veio no pneu dianteiro, e aí o Verstappen já reclamava do pneu com 10, 11 voltas. Mas, enfim, estou falando mais de Red Bull do que de Ferrari. O que eu acho interessante, Bruno Aleixo, outra coisa que a gente vai descobrindo e a gente vai se adaptando e a gente vai aprendendo e atualizando o software, a gente viu o carro com porpoising ganhar de longe do carro que não chacoalha. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque a gente falou aqui no Loucos que era bem possível que as equipes tivessem que passariam a conviver com o problema. Conviver com o problema, gente, não é deixa e vamos lá. Mas a gente via, Adalto, não sei se você reparou nisso, a gente viu o porpoising da Ferrari tão agressivo quanto da Mercedes, visualmente, na reta lá do DRS, mas na hora em que a Ferrari, Leclerc ou Sainz entravam na curva, é impressionante como o carro volta. É impressionante. O carro parava na hora, mas é uma coisa que parece assim, quase que programada, assim, deixa o porpoising e ele vai ser desativado num estalar de dedo. A Mercedes não, a Mercedes entrava na curva e o carro ainda chacoalhando, batendo. Sim. Tem uma imagem do Hamilton que ainda está batendo. Então, eu acho que está acontecendo aquilo que a gente meio que previu aqui. As equipes vão meio que aprender a conviver com isso. Não é aquilo que a pré-temporada passou. Ou você elimina esse problema ou você não é ninguém na vida. Não, dá para ser alguém na vida mesmo com um problema. Embora, é claro, o problema é um problema, como o próprio nome diz. Não é ideal, não é algo... Aliás, o Charles Leclerc foi entrevistado pela Sky Sports e ele até brincou, né? O Karun Chandok brincou com o Leclerc, né? Você vai colocar uma proteção no dente para não sofrer? E ele falou brincando, não, no dente não é o problema, mas eu vou me alimentar bem antes da corrida. Uhum. E é uma brincadeira que faz sentido, né? Porque o chacoalhar é aquilo que se o cara não tiver, se o cara tiver com o estômago cheio, não aguenta mesmo. Mas enfim, Bruno Aleixo, para resumir aqui a questão da Ferrari, essa questão da adaptação é meio que impressionante, porque agora a gente já tem 3 corridas e a Ferrari se adapta 3 pistas bem diferentes. Embora a Austrália tenha ficado um pouquinho mais para perto de Arábia Saudita, mas ainda bem diferente. Mas as 3 corridas, Bruno Aleixo, a Ferrari se colocando de uma maneira bem forte. 8.3, estou até olhando aqui, 8.3 era a diferença do Leclerc para o Verstappen na primeira parada. Isso é game over, cara. Isso aí não tem briga, não tem overcut. O overcut deu certo para o Hamilton, não tinha o que fazer. E, Bruno Aleixo, acho, para a gente continuar entrando aqui em Sainz e mais da Ferrari, acho que o campeonato tem a possibilidade de ser dos 2 pilotos da Ferrari. Há essa possibilidade, não estou dizendo que vai ser, porque eu ainda acredito que a Red Bull é um carrasco. Mas do jeito que a projeção de pontos vai, daqui a pouco a Ferrari tem o campeonato para decidir entre ela. Eu acho, infelizmente, concordo com o Adalto, de que é muito cedo para definir primeiro piloto. Mas conhecendo essa Fórmula 1, onde os fins justificam os meios, e eu a partir da Austrália digo que os fins destroem os meios, eu acho que o Sainz já é segundo piloto da Ferrari. Infelizmente, não é justo, não está certo, ele está perto do Leclerc em performance, mas conhecendo esse pessoal, Bruno Aleixo, para mim, infelizmente, os caras já vão fazer. Imagine o Sainz liderando em Imola. Que agora a gente vai para Imola, imagine Imola, né? Como vai estar. Imola como nos velhos tempos. Antes de imaginar o Sainz liderando em Imola, imagina a torcida da Ferrari em Imola, né? Imola como nos já deve estar lá, né? Já deve estar lá agora. Deve ter gente na fila. Aquela fila, Bruno Aleixo, que você sabe muito bem como é. Mas, enfim, para jogar para vocês, eu espero estar errado e eu concordo que é muito cedo e a gente já viu equipe dar tiro no próprio pé com jogos de equipe cedo. Vide Ferrari com Leclerc e Vettel. Mas eu acho Bruno, deixa eu falar 2 coisas sobre a Ferrari que eu não falei. A primeira é o seguinte, eu acho que a Ferrari está na frente hoje e tem que aproveitar isso, porque ela é a que melhor conhece o próprio carro. Né? Ela começou antes dos outros, a Red Bull e a Mercedes disputaram ano passado até a última volta da última corrida, a Ferrari não, a Ferrari estava muito nesse carro aí,
Então, a Ferrari é a que conhece melhor o próprio carro. Então, eu acho que a Ferrari tem que aproveitar essas primeiras, sei lá, 8, 9 corridas, ganhar todas, porque essa moleza, eu duvido que vai continuar. Eu duvido que vai continuar. Eu tenho quase certeza que Mercedes e Red Bull vão chegar. A Red Bull está mais, assim, se não for, a não ser que o problema do motor seja grave, e parece que é, inclusive pelo quadrinho que eu mandei para vocês aí, que eu vou até pedir A gente aonde? Tá no WhatsApp. Não, no grupo, ele mandou antes. Mandei no grupo. WhatsApp. Que o que já trocaram de peça de motor, já trocaram de componente absurdo para 3 corridas. Então. Os 4 carros, né? É isso. Em todos os carros. Então, isso pode ser um limitador para a Red Bull ficar. Né? Mas a Mercedes não. A Mercedes está. Eu acho que a Mercedes vai chegar também. E a segunda coisa da Ferrari é o seguinte: uma coisa que o Fábio falou, e que ele tem toda a razão, mas eu sei qual é a resposta. O problema, primeiro, a Ferrari em alta, ela começa a quicar a partir de 270, 280. E a Mercedes começa a quicar 210, 220. Bem mais cedo, sim. Então é por isso que, quando eles iam entrar aquele S de altíssima velocidade, a Ferrari tirava o pé, o carro parava de quicar. Sim. Porque estava abaixo de 270 ali. A gente identificou isso na Arábia Saudita, né? Aquela questão da Mercedes começar a quicar em curva. Já a Mercedes ia quicando. Por quê? porque o carro quica em baixa velocidade. Né? Mas o voltar da Ferrari me impressionou, com ele volta bem estável. Né? Ele não para na hora de quicar. Impressionante. E a Mercedes não, né? Então, se os caras não vão entrar numa curva daquela... É isso que eu ia falar. Quicando, eles não vão. É a confiança, né, Adão? Lógico, não tem como. Entendeu? Ainda mais com 220 por hora, o cara, se der no guarda-ré ali, o cara pode até morrer. Agora, deixa eu perguntar para vocês, não tem uma questão de saúde nisso aí também, não? Isso me preocupa um pouco, porque imagina você fazer... tudo bem, nós estamos nas 3 primeiras corridas do ano, mas vamos ter quantas esse ano? 23. Isso. Imagina você fazer 23 corridas no ano, pilotando um carro a quase 300 por hora, quicando. Acho problema, lógico. Olha, não sei, viu? Assim, essa coisa de aprender a conviver com o Porpoise, eu acho que ele deve ter um limite também. Mas na hora que você vê a entrevista do Leclerc dizendo eu quero um carro rápido, não quero um carro confortável, eu já relativizo. Mas eu não estou falando de conforto, eu estou falando de saúde mesmo. Se não dá um problema na retina... Mas já teria aparecido. Depende muito de pista para pista, Bruno. Por exemplo, agora na Austrália, o carro da Ferrari quicava só na reta de chegada, no último terço da reta de chegada, e lá do outro lado, onde tiraram o DRS. Ele só quicava ali. Então, aí tudo bem, é um kick que é pouco tempo quicando. Então, é isso. A Mercedes não, quicava a metade da pista. E a Red Bull não quica, é impressionante. E a Red Bull não quica. Como é que chama, o Adalto, aquele espectador nosso aqui que é médico, que entra de vez em quando nos comentários? Papaléguas. Papaléguas. Doutor Papaléguas, favor entrar aqui nos comentários e esclarecer para nós se o senhor pode nos dizer se esse negócio não faz mal para a saúde. Eu sei lá, viu? Eu quero ver no meio do ano como é que vai ser isso daí. Olha, se a próxima corrida fosse em Monza... Eu duvido que o Hamilton e o Russell iam terminar a corrida, a não ser que a Mercedes levantasse. Não, vai levantar. Vai levantar. Porque Monza é muito... Eu já contei aqui, nos anos 70, a Ligier chegava a pular as rodas dianteiras. Isso é contado por eles, os próprios engenheiros. Já pensou? Aí, ou levanta o carro e eles vão chegar em 10º, ou eles não acabam a corrida, entendeu? Ainda bem que Monza está longe. Os caras ainda bem que está longe. Então, mas se não melhorar até lá, daqui a pouco chega. Mas vai melhorar. Bom, vamos continuar. Vamos lá, vamos para frente. Vamos falar da Red Bull, né? Problemas mecânicos aí a granel. Mas o Sérgio Pérez, quando o carro corresponde, né? Ele vai bem, né? Tá bem o Sérgio Pérez, né? Tá bem. E aí, Fábio? Vamos lá, eu acho, Bruno, assim, eu ainda não estou absolutamente, digamos, satisfeito com a performance do Pérez, muito pela Arábia Saudita. Eu acho que o Pérez,
a Red Bull tinha um problema como equipe esse final de semana, né? Porque quando o Verstappen não se acerta, eu acho que dá para dizer com uma certa segurança que é um problema de acerto, é um problema de se achar. Então isso também acerta o Pérez. Mas eu acho que o Pérez é muito claro, né, cara, que o Pérez ele não é do mesmo nível dos caras. Ele não é do mesmo nível do Leclerc, não é do mesmo nível do. Eu acho que ele não consegue brigar. Tomara que eu esteja errado. Ele melhorou, ele está mais próximo, ele fez até pole. Eu sempre digo, o Pérez é um excelente piloto, um cara que eu respeito demais. Mas a gente está de novo entrando, como 2021, naquela discussão dos caras que estão diferentes. A Red Bull hoje, das três principais, tem a pior dupla. Sim, é possível dizer. Eu acho que é a pior dupla. Ferrari, Mercedes e Red Bull como dupla, né? Eu acho que é a pior dupla. Eu acho que o Sainz ele tem uma imagem um pouco melhor do que o que ele realmente é como piloto, embora ele seja um excelente piloto. Eu acho que o Sainz tem uma imagem assim muito... Ele é um pouquinho supervalorizado, eu acho. Ele fez um 2021 ótimo, consistente, muito bom. Mas o Leclerc, eu sempre disse aqui no Loucos, o Leclerc, para mim, ele está numa prateleira acima, ele está num nível acima do Sainz. Mas é que a base de comparação para avaliar o Pérez é baixa, né? Porque vem dos pilotos que estavam na Red Bull antes, né? E eu não vejo nem o Gasly, nem o Albon naquela época de Red Bull fazer um segundo lugar. Não, sem dúvida, muito bom. Sem dúvida. E olha também, por exemplo, o que o Norris está fazendo com o Ricardo. Ele está humilhando o Ricardo há 1 ano e 3 corridas. Mas esse fim de semana melhorou um pouco, hein? Não, melhorou, mas... né? Continua atrás. Ficou atrás, né? E também ficou atrás porque o Norris não conseguia passar o cara da frente. E tomou logo na... O Hamilton, ainda bem que o Hamilton fez uma largada boa e conseguiu passar 2 caras, porque ele não ia passar ninguém também. Só depois, quando o pneu dos caras começou a destruir, que talvez ele conseguisse passar. Na hora que ele estava chegando no Pérez, inclusive, foi a hora de trocar pneu, né? Uhum. Porque com o pneu médio, ele estava... Depois que o Pérez ultrapassou, o Hamilton começou a tirar e começou a chegar. Porque foi destruindo o pneu da Red Bull, né? Que... A Red Bull tem esse problema também, né? O pneu dela destrói mais porque ela vai com menos downforce, tem essa também, né? Uhum. Então você anda mais em cima do pneu. Né? Apoia mais, né, o pneu. Você apoia mais, dá mais velocidade de reta, mas em curva é mais problemático, entendeu? Então você destrói mais o pneu. Então tem isso, eu acho. Mas o Pérez foi bem, achei que ele foi bem, mas nada demais, só bem. Isso. Eu quero que ele... Exatamente, boa definição. Eu quero que ele faça alguma coisa demais. Eu acho que esse nível ali tem que fazer alguma coisa demais. Nivelar por cima. O Bruno tem razão. Se a gente for olhar para os companheiros, são anos-luz de melhora dele para os outros pilotos da Red Bull. Mas eu gosto de olhar para o que fazia o Ricardo, por exemplo. O Ricardo, com seus defeitos, a sua irregularidade, que eu sempre apontei, mas era o cara que nivelava lá em cima com o Verstappen. O Pérez ele tem que virar isso. Não pode ganhou várias vezes do Verstappen. Sim. Chegou muito a ser bem ombro a ombro, né? Mas enfim, Bruno, deixa eu resumir a Red Bull aqui para devolver para vocês nas duas questões que eu acho que são preocupantes. Eu acho que a Red Bull tem 2 motivos para ficar preocupada. O primeiro é óbvio, né? Se a gente for analisar que o Pierre Gasly também quebrou no Bahrein, as pessoas se esquecem. Se a gente for analisar que o Tsunoda não conseguiu participar da Arábia Saudita, o que também é um absurdo, mas daí o Tsunoda não faz barulho, né? Mas o Tsunoda não conseguiu fazer qualifying, não conseguiu fazer corrida, mas não conseguiu andar, cara. Isso é muito grave. E é problema de motor. Que também é grave se o problema, ao que tudo indica, não for o mesmo. Porque todas as informações dão indicação de que o problema não é o mesmo. Isso também é grave. Porque se é o mesmo, pelo menos você, cara, vamos focar nisso aqui e vamos consertar isso aqui. Se o problema não é o mesmo, você tem uma questão estrutural ali, cara, que é grave, que é muito grave. Eu tô me lembrando do Adrian Newey em 2005, aquela McLaren que era velocíssima, mas que não conseguia parar de quebrar. Eu sei que é cedo, e eu sei que a capacidade, digamos, regenerativa das equipes hoje é muito grande. Agora, eu fico me perguntando, Bruno Aleixo, antes de entrar na questão da performance, como que é hoje, até que ponto a nova relação Red Bull-Honda vai ser
útil para curar esse problema. Porque a gente já falou, a Honda está lá, a Honda ainda está envolvida. Mas quanto envolvida? Vai pegar esse motor e vai dar para... A Honda vai se focar nesse motor? A Red Bull está meio que a solta com o Red Bull Powertrains. Então, assim, é uma hora, Bruno, de pensar como que a Honda vai meter a mão nisso aí. Porque é muito grave, é muita quebra, é muito problema, é carro que não anda, é carro, igual o Adalto falou, que troca peça toda hora do motor, você já vai começar a ter um bombardeio de punição, né, daqui a pouco, quando você começar a chegar no limite das peças. Então, Bruno Aleixo, não sei se vocês querem emendar nessa questão de confiabilidade, depois eu volto para falar da questão de performance, que eu também tenho aqui para arredondar. Ou vocês não, a confiabilidade a gente até... devia colocar aí, já que você aproveitar que você está falando, colocar o quadrinho aí, né, para o pessoal ver como a Red Bull tá. Só o Verstappen que não trocou ainda, o Sérgio Pérez já está no segundo turbo, no segundo MGU-H, a Alpine também tá bem feia a coisa, o Alonso já está no segundo de motor a combustão interna, turbo, MGU-H e bateria. AlphaTauri, o Gasly já está no segundo de tudo e o Tsunoda também, só não no armazenador lá de energia e no... Central Electronics. Central Eletrônica. O resto também já está no segundo. Né? Então tá feia a coisa para a Red Bull mesmo. Tá feia a coisa. Continua aí, Fabiano. Então, vamos lá. Além disso tudo ser eu acho que é bem grave, não é uma quebra ou outra... Né, Bruno Aleixo? Todo carro tem uma quebra ou outra, é muita quebra. Se a gente for pensar, só a gente tirar a Toro Rosso, olha eu chamando de Toro Rosso, AlphaTauri, se a gente tirar a AlphaTauri, que é um ponto da equação, porque o problema é motor, então você tem que colocar na equação. Mas se a gente tirar 3 corridas, 6 carros, digamos assim, só os Red Bull, os 2 carros na Bahrein, 2 carros na Arábia Saudita, os 2 carros na Austrália. Foram 3 quebras, das 6 tentativas, é muita quebra. Eu lembro do Adrian Newey em 2005. Era a McLaren rapidíssima, voadora, e o carro, o Bruno Aleixo e o Adalto vão se lembrar muito bem. Quebrava toda hora. Quebrava toda hora, e os caras não conseguiram resolver. Não conseguiram. Então, eu estou falando do Adrian Newey, é claro que eu não estou dizendo que o Adrian Newey é culpado. Eu estou relatando a coincidência de que o cara força. E a gente sabe que o Adrian Newey é aquele cara que, meu amigo, eu vou forçar o máximo aqui no meu projeto. Eu não sou conservador. O Adrian Newey não é conservador. É porque então, pode, por exemplo, faltar uma refrigeração, né? Exatamente. Né? Pode ser um problema de encaixe, pode ser um problema de montagem. É isso aí. Refrigeração é um ponto, enfim. Então é só uma, tá, gente? É sempre bom colocar, porque depois alguém vem lá na frente. Tá falando que a culpa é do Adrian Newey, coitado. Depois que teve um ouvinte que brigou com a gente, que a gente brincou com a máscara aqui na última edição do programa, o cara foi cuidadíssimo. A gente não sabe o que irrita os caras. Né? A gente brincou aqui, colocou máscara. E o cara lá falou: não escuto mais. Nossa. Impressionante, o cara ficou enraivecido. Não, eu gostei que ele falou que a gente tem um negócio que chama paixonite pandêmica. Eu falei, gente, que conceito, né? Se eu tivesse uma banda de rock, ela chamaria isso, paixonite pandêmica. É um bom nome, bom nome. Imagine Bruno Aleixo nos vocais, Adalto na guitarra e eu na bateria lá para ficar escondidinho. Bom, vamos falar da Mercedes, então? Peraí. Vamos para frente. Rapidinho, antes antes de virar a Red Bull, que eu acho importante dizer. O campeonato, para mim, não tem como dizer que acabou. E já tem gente dizendo, não é que tem gente dizendo que acabou, mas tem gente dizendo que já está ali para não sei o quê. E é interessante, né, Bruno Aleixo? Se a gente for pensar, a diferença que o Verstappen tem que tirar do Leclerc, projetando o Verstappen, é maior do que a maior diferença tirada na história dos 25 pontos, que foi do Vettel para o Alonso em 2012. O Vettel busca 44 do Alonso, se eu não estou enganado, estou fazendo de cabeça, e o Verstappen tem 46. Mas é aquele exemplo de como os números podem enganar, né? Porque aquela do Alonso para o Vettel era na metade final do campeonato, era muito mais aguda. Essa não, como vocês disseram aí, 20 corridas. O que resta ainda de calendário, gente, é maior do que a maioria da história da Fórmula 1, ano a ano. Muito maior. Então tem muita coisa. Tem, como o Adalto falou, eu não tenho a certeza do Adalto de que Red Bull vai chegar e nem Mercedes, porque cada um, eu não sei nem qual o problema é mais grave. Porque se a Mercedes tem um carro lento, que para mim vai até além do porpoising, a Red Bull tem um problema de quebra que se ela não resolver, também a gente não sabe como vai ser difícil.
Então, Bruno Aleixo, eu lembro de 2016, para definir essa questão da pontuação. Eu estou lembrando bem de 2016. 2016, o Rosberg foi campeão. O Rosberg abriu uma larga vantagem do Hamilton já na primeira corrida, nas primeiras provas. Aquela diferença de pontuação decidiu o campeonato? Se o campeonato acabou ali, não acabou. Ele foi ser decidido na última corrida. Mas aquela diferença de pontos foi vital. Então é isso que eu estou querendo dizer. O campeonato não acabou, mas já há uma diferença vital que eu, por exemplo, para encerrar, eu já enxergo o Verstappen quase chegando, ainda não, mas quase chegando naquele modo 2021. Eu tenho que dividir as curvas, porque senão eu vou perder esse campeonato, eu tenho que jogar tudo nas curvas. Em 2021, era uma questão da possibilidade da briga. Agora é uma questão matemática. O Verstappen, daqui a pouco, ele vai ter que dividir curva para o tudo ou nada. Mas tem uma coisa, né? Você dividindo curva por tudo ou nada, estando na frente na pontuação é uma coisa. Sim. Estando atrás é outra. Não, na frente você nem precisa ir por tudo ou nada, né? A comparação que eu faço com 2021 é que ficava aquela projeção assim, cara, eu preciso ganhar todo ponto desse cara, porque esse cara é o Hamilton e a gente tá indo ombro a ombro. Agora não, agora é uma pressão matemática confirmada, né, pro cara ter que jogar. Mas eu tô só desenhando um cenário aqui, porque não acabou, mas tá ficando complicado. É isso aí. Agora, a Mercedes que você citou aí, né? É interessante, né? Porque o carro é lento, é ruim, quica muito, não tem reta, tralalá, mas os caras estão lá, né? Pega um pódio, quarto lugar e tal. Até onde isso aí vai da capacidade dos pilotos, até onde vai da incompetência dos outros? Boa pergunta. E aí, Adalto, começa aí. Eu acho que é isso, eles estão com limitação de dano, eles não quebram, então têm confiabilidade excelente, né? Eles são muito inteligentes e teve uma demonstração de inteligência fodida nessa corrida, fodida, dos dois. Né? Dos dois não, primeiro do Hamilton e depois do engenheiro que nós vamos discordar, eu e Fábio, do engenheiro do Russell, né? O Hamilton não brigou com o Pérez, aí deixou o Pérez fazer uma ultrapassagem linda sobre ele, sem nenhuma briga, porque ele falou, o que o Hamilton pensou aquela hora? O cara é um segundo, às vezes é um segundo mais lento na classificação. Em corrida é 8 décimos, mais ou menos. 7 a 8 décimos. Nas mesmas condições. Então, o que o Hamilton pensou? Ele não vai me passar, eu vou defender aqui 2, 3 voltas, vou destruir meu pneu, e os caras que estão atrás de mim vão passar por cima de mim. Foi mais ou menos isso que na parte final da corrida, o engenheiro do Russell falou para ele. Falou, deixa o Pérez passar, por quê? Porque senão ele ia perder a posição pro Pérez e pro Hamilton. Ele ia perder a posição pros dois. Porque ele ia destruir o pneu e não ia conseguir segurar o Pérez, porque o Pérez era 7, 8 décimos segundo mais rápido que ele. Aí ele deixou o Pérez passar, o Pérez abriu 5 segundos em 5 voltas e aí manteve. Porque daí então, o Pérez também não conseguia mais buscar o Leclerc. O Leclerc, que já estava 20 segundos na frente dele. Então, se ele vai tentar buscar o Leclerc, ele também destrói os pneus dele. E aí chega o Russell de novo e o Hamilton e passam ele. Então, corrida, hoje, o cara tem que ser pragmático na corrida, entendeu? E o cara tem que ser pragmático. Eu acho isso. O cara tem que ser pragmático. Se o cara não tem carro para brigar com aquele adversário que está atrás dele por uma circunstância, entendeu? Não adianta ele brigar com aquele cara, porque ele vai destruir o carro dele, ele vai ser ultrapassado ou vai bater. E se ele for ultrapassado, os caras que vêm atrás vão estar com o pneu melhor, vão passar por cima dele também, entendeu? Então, por isso que eu achei que foi certo o que o Hamilton fez, de não brigar com o Pérez, e depois foi certo a orientação do engenheiro do Russell, que falou, deixa o Pérez embora, porque ele ia tomar do Pérez e do Hamilton depois, porque o Hamilton chegou, e não passou, não foi por causa disso, não passou porque teve um superaquecimento no motor dele. Mas mesmo com superaquecimento, se o Russell tivesse com o pneu bagaçado, o Hamilton passaria ele mesmo com superaquecimento, entendeu? Então é por isso que eu digo, eu prefiro briga, lógico, eu como espectador, como fã, eu queria que todos os carros, os 20, estivessem dentro de meio segundo.
o pole 1,30 e o último colocado 1,30,05. Para mim, isso aí ia ser o máximo. Só que a realidade não é assim. E os caras são pragmáticos. Os caras estão lá para, na bandeirada da corrida, estar na melhor posição possível. Entendeu? Então é por isso que eu acho é por isso que o engenheiro do Russell falou isso para ele. E ele, na hora, você viu que ele não gostou muito, mas ele passou mais uma volta e acho que ele se ligou. Ele falou: o cara tem razão, entendeu? O cara tem razão. E chegou, fez um terceiro lugar num carro que não é para estar em terceiro lugar, né? Não é para estar em terceiro lugar. Então, eles estão aproveitando qualquer migalha que os outros estão deixando. Então, a Red Bull deixou migalha na primeira corrida, eles foram lá, fizeram terceiro e quarto. Uhum. Agora o Sainz fez besteira e o Verstappen quebrou, eles foram lá de novo, fizeram terceiro e quarto. Então, isso aí, para mim, é inteligência, tanto da equipe quanto dos pilotos, entendeu? Eu acho. E aí, Fábio? Vamos lá, Bruno. Primeiro começar pela eficiência operacional da Mercedes, né? Impressionante como os caras, a competência operacional, os caras não perderam, os caras conseguem otimizar os resultados com o que eles têm em mãos, né? A Mercedes perdeu a mão na construção do carro, né? Mas a operação de corrida, que é uma coisa bem diferente, me parece intacta, né? É a equipe que é curioso, né? A equipe que saiu com mais pontos de Melbourne, a equipe que buscou mais pontos em Melbourne. Isso é uma afirmação, eu acho bem que resume eloquente. bem, que resume bem, né? Bem consistente do poder, da capacidade dos caras. Eu acho que muita gente ficou com a impressão de que eles melhoraram porque o Pérez estava pior. Eu acho que a Red Bull estava bem mais atrás, estava tomando muito mais da Ferrari. Então, ver o Hamilton ali brigar com o Pérez, ver o Hamilton ali até ganhar, fazer o overcut no Pérez, eu acho que deu uma impressão de que a Mercedes melhorou, que eu não tenho essa impressão. Não tenho. Se você for pegar... Não melhorou nada. Os números, a Mercedes tomou, na média, tá, gente? É uma média que é feita por alguns esses grupos de análise, né, que estão na Fórmula 1. É uma média de meio segundo no Bahrein, 1 segundo na Arábia Saudita e 1,2 na Austrália. Então, assim, a média de tempos de volta, olhando todos os tempos, o melhor do treino, o melhor da qualifying, a melhor volta mais rápida, os caras fazem uma mistura ali e chegam numa diferença média, que é só uma referência, não é a verdade absoluta, mas que mostra como na Austrália não existiu nenhuma proximidade da Mercedes com a Ferrari. A Mercedes nem levou a asa, que todo mundo esperava que ela fosse levar, ela nem usou a asa, o carro foi igual. Então, eu acho que isso foi, e foram, né, classificaram atrás o Norris, o Alonso vinha para também deixar a Mercedes para trás, naquele momento do qualify, não sei se a gente vai falar do Alonso, né, mas enfim, é importante ressaltar também isso. Agora, vamos lá, vamos chegar na questão das ordens, né? Primeiro que eu acho que a questão do superaquecimento do motor do Hamilton é uma coisa muito conveniente. Essas quando vem numa questão conveniente, eu já fico com o pé atrás. O rádio do Hamilton, né? Vocês estão me pondo numa situação difícil, para mim é mais prova de que, né? Fica aí na sua, amigão. Vocês me colocaram numa situação. Vocês me colocaram numa situação, para mim, isso aí pode ser fruto de um rádio conveniente para a Mercedes. Eu questiono, porque casa muito com o que os caras fazem, né? O Ricardo recebeu a ordem de não atacar o Norris, o cara é piloto australiano na Austrália e tome a ordem de novo, né? Porque os caras, enfim, a grande questão que vai acertar na discussão Russell, Pérez e engenheiro. Eu acho, Bruno Aleixo, que a eficiência do engenheiro não é questionada, não é o engenheiro estar ali buscando o papel mais eficiente, isso não há a menor dúvida que o trabalho dele é fazer isso. O problema é que este tipo de dinâmica se tornou maior na Fórmula 1, Bruno Aleixo, do que o ponto de interrogação de ver uma disputa esportiva. Embora muita gente não se apegue a isso, é um esporte. Né? Parece que ninguém nunca segurou um carro mais rápido atrás dele, na história da Fórmula 1.
Não, cara, o cara é mais rápido, meu amigo, deixa ele passar, cara. Porque ninguém nunca segurou, né? Não tem na história da Fórmula 1 um cara que luta no braço, segura. O Pérez não é um grande ultrapassador. É isso, o Pérez não estava bem, o Pérez não estava no seu ápice. Entendeu? Então, gente, É que a diferença era muito grande. Deveria ser, mas eu acho, Rodolfo, que falta, assim, às vezes no esporte tem que se pagar para ver. Tem que se pagar para ver, porque é uma disputa esportiva. Se você ficar olhando só o resultado, você não vai ultrapassar ninguém. Você vai fazer o que eu falei na fase, o que eu falei na Arábia Saudita. Faz um super qualifying no domingo. Não bota os caras para disputarem. Aquilo ali é uma disputa. Deveria ser uma disputa, com responsabilidade, com os cálculos. Eu falei, quando eu estava falando, eu falei que eu queria ver isso também. Com a matemática do pneu. Pois é, eu lamento, eu não discuto o engenheiro. Eu discuto a situação que o esporte chegou. Eu discuto a presença do rádio na Fórmula 1. Que 99% das transmissões de rádio são para matar a disputa esportiva. Sim, aí sim. Ó, eu vou falar para vocês. Para mim, essa discussão toda pode ser resumida em duas coisas. São 3 letrinhas, DRS. Porque se não tem DRS, você consegue segurar a pessoa atrás de você. Eu duvido que o engenheiro ia virar e falar isso. Falar assim, ó, segura esse cara porque a gente pode manter ele atrás. Não, ele falaria. Porque sem DRS você segura. Com DRS, eu vou te falar, eu concordo com o engenheiro. O cara vai ficar desgastando o pneu? Pra quê? Vai chegar na reta, o cara vai abrir o DRS, vai deixar ele comendo poeira, então deixa passar, que se dane. E a outra é o rádio. Porque o piloto não tem esse pensamento. Tanto que o Russell, a primeira coisa que ele fez foi, não concordo. Depois, igual a Adalto falou, depois ele falou, pessoal, puta, o cara tem razão. Mas se o cara não tivesse falado com ele não pensaria. Não pensaria. É aí que eu queria chegar. Mas também por um pouquinho de falta de experiência. Porque o Hamilton, você viu que o Hamilton, quando o Tcheco chegou, ele passa. Pode ser, mas aí entra o outro problema que eu falei, que é as 3 letrinhas mágicas DRS. Mas o DRS... Os caras vão falar, vocês só falam disso, mas tá aí. Mas o DRS, ele não estava nessa corrida, ele não estava assim, abriu, passou. Ele deu ajuda em algumas, outras não. Essa corrida não estava tão incisiva. O que eu lamento é a gente tirar do automobilismo o pagar para ver. O Russell até poderia ter chegado ele à conclusão de que, eu vou deixar esse cara passar. Mas é diferente se é uma conclusão dele. É uma leitura dele. É uma Fórmula 1 que ele é o que o Adalto está falando que o Hamilton fez. Ele é o protagonista. A gente pode discordar e falar assim, o cara aqui é um molengão, porque não quis lutar. Mas é uma discussão esportiva. A interferência do engenheiro é muito excessiva. O rádio é muito excessivo. Eu sei, alguém vai falar nos comentários, eu tenho certeza. Alguém vai dizer que o carro precisa do rádio porque os sistemas precisam se... Eu vou repetir o que eu falei ontem. Coloca-se, faz mais ou menos como faz a MotoGP. Coloca-se mensagens automáticas, com a voz da moça do Google, que tem a voz muito bonita. Coloca lá, você precisa parar no boxe. Você é muito bonzinho. Você está superaquecendo o carro. Você é muito bonzinho. Se sou eu na FIA, eu falo assim, proíbe. Mas o carro não anda se não tiver alguém no rádio. Que se dane. Façam um carro que ande sem alguém no rádio, inferno. Por que não pode fazer um carro que o piloto comanda o carro do final da corrida? A gente acabou de ver um carro ser jogado no lixo para trazer outro. Que se paga o carro que o piloto possa guiar. Isso. Entendeu? Infelizmente, a gente chegou num ponto. Eu não consigo deixar de pensar de maneira mais assim, geral. Um competidor recebeu uma ordem para deixar o seu rival passar. Mas ele tem razão. O problema é que ele tem razão. Isso, exatamente. O problema é que o engenheiro tem razão. O engenheiro está certíssimo. Porque eu coloquei no Twitter, isso casa com uma fabricante de pneus incompetente, que não fez o pneu que a FIA pediu ou ordenou na carta, que eu sempre digo da tal carta que é real, é uma carta mesmo, que fizesse um pneu mais resistente, que não se desgastasse tanto. Não deu certo, não funcionou. Então, Bruno Aleixo, eu jamais aplaudiria num jogo de futebol o treinador falar, cara, toma um gol porque é bom para nós. Ou amigo, o Stephen Curry, entrega a cesta, faz cesta contra. Para mim é exatamente a mesma coisa. Sabe por quê? Olha só. Ultrapassagem e disputa é o nome do jogo. Isso sendo perdido, independente da razão da engenharia, isso sendo perdido é o esporte mais pobre. Porque é o seguinte, o esporte não pode ser protagonizado por alguém que está sentado no ar-condicionado na frente de um computador com um monte de número. Isso é o que eu acho. Concordo. O esporte tem que ser protagonizado pelos pilotos. Esse rádio, do jeito que está hoje,
Qual é a diferença desse rádio, do jeito que está hoje, para aquela telemetria lá dos anos 90 que foi proibida? Nenhuma. É a mesma coisa, os caras substituíram. Antigamente a telemetria... Agora o piloto pode não obedecer. A gente até tudo bem, mas todos obedecem. A gente todos tem até exemplo. Eles vão obedecer. O Norris, ano passado, deixou de ganhar na Rússia porque desobedeceu o rádio. Mas ali era uma questão de vem pro box ou não da chuva. Não é uma hora. O engenheiro falou para ele, venha pro box agora. Ele falou, não. Sim. Então, ele perdeu a corrida. Ali era uma decisão esportiva de para ou não para. Não é uma ordem do carro. Quando o engenheiro vem, o que o Bruno está falando, quando o engenheiro fala, o seu carro precisa que você faça isso, o piloto não vai desobedecer. Mas o Adalto tem razão nisso aí. O Norris desobedeceu a ordem e perdeu a corrida. Beleza, eu não vou chegar aqui e arrebentar com o Norris porque ele fez isso. Eu fiz isso. Eu não cheguei aqui porque eu acho que o piloto tem que pagar pelos próprios erros. Não sei. Mas eu só disse que o piloto tem ele tem a opção de obedecer ou não, entendeu? Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o Norris perdeu a corrida na chuva, o Rubinho ganhou em 2000 na Alemanha. Porque o Ross Brown falou para ele assim, vem pro box. Ele falou, não vou ficar porque eu vou conseguir andar na chuva com o pneu de seco, porque o trecho de seco é maior do que o da chuva. E ganhou a corrida. Então, tem o exemplo contrário, mas também tem o exemplo positivo. Então, lógico, tem os dois exemplos, mas aí tem a opção do piloto escolher. Se você tem a telemetria bidirecional, aí você não tem essa opção. O engenheiro vai lá e te sacaneia. Eu não estou defendendo que volte, eu só estou fazendo uma comparação, porque para mim não tem diferença. O que o engenheiro faz é o que a telemetria fazia. Fala, bota o carro no modo tal, pronto, põe. Aí põe o carro no... Bruno, eu te fazer uma pergunta para você. Não faltou depois eu quero complementar, depois eu só quero fechar. Não faltou um engenheiro no rádio do Colton Herta, quando ele saiu nervosinho do box, que perdeu 2 posições. Ele estava em primeiro, depois das paradas ele se viu em terceiro, ficou todo nervosinho, né? E começou a fritar pneu, passar perto de muro. Eu falei, já esse cara vai dar no muro. Eu falei que ele ia bater com certeza. Na terceira curva que ele fez, eu falei, ele vai bater, só resta saber em qual volta. Então, foi lá e bateu, mas nós vamos chegar na Fórmula Indy. Fui lá e deu de frente, basicamente. Isso, Faltou um engenheiro no rádio falar, amigo, calma. Não faltou, porque esporte é assim. O cara saiu alucinado do box, pagou a consequência da falta de cabeça dele. Mas deixa o Fábio complementar para a gente chegar na Indy daqui a pouco. Só para dizer também que o engenheiro pedir calma para o piloto, eu acho absolutamente aceitável, legal, válido. É um auxílio, não é a interferência. Eu acho, Bruno Aleixo, que tudo se resume que assim, a gente tem hoje uma série de fãs de Fórmula 1, que alguns ainda são preocupados com o esporte, mas a gente tem uma série que defende jogo de equipe, defende essas coisas que são gente, jogo de equipe, essas ordens, elas tiram de você. Eu sempre falo, elas tiram de você, cara. Você, ouvinte, é o cliente, né? Você perde, mas você defende, ok, eu respeito, cada um defende o que quer. Agora, muitos defendem dizendo que não, mas tem que ser assim, porque os interesses a equipe precisa buscar. E eu sempre cito a MotoGP, que também tem contrato, também é muito cara, também tem investimento, também tem fabricante que quer vender na segunda. A MotoGP tem uma série, tem televisão pesada com investimento, a imagem é tudo trabalhada, assessoria de empresa, tudo gigantesco. Mas na hora que apaga a luz na MotoGP, os caras se resolvem. Depois no boxe eles vão quebrar o pau, depois que acaba a corrida. É isso que eu estou querendo, é isso que eu acho que o jornalista tem quase que uma obrigação de defender. O esporte tem que existir. Gente. Mas essa é a natureza. Se começar a virar mania, a MotoGP é a única categoria de top que eu conheço que é assim, porque a natureza deles começou assim e nunca mudou. Sim, eles tentaram algumas vezes e os pilotos foram contra. Sim. A natureza da Fórmula 1 é o problema. A mentalidade da Fórmula 1. A mentalidade da Fórmula 1 foi mudando com o tempo, né? Eu lembro no começo dos anos 2000 que o pessoal falava, não, o piloto não pode errar, não pode cometer. Eu falava, pô, o cara tá a 300 por hora, o pneu tá desgastando, o tanque tá baixando, não dá pro cara não errar nunca, entendeu? O cara vai errar uma hora, contanto que ele não perca a posição, não bata, entendeu? Mas a mentalidade foi mudando de um jeito que virou, o resultado virou... Concordamos. Aí eu juro que é a última frase, Bruno Aleixo, para já deixar você seguir com a pauta aí. Os fins justificam os meios já é grave.
Porque o esporte são os meios. O divertimento do esporte é você ver como que as coisas acontecem. A Fórmula 1 não é mais onde os fins justificam os meios. A Fórmula 1 é onde os fins destroem os meios. Porque você não vai praticar o esporte, você vai buscar o resultado acima de tudo. E o esporte perde. Só isso. Eu acho o seguinte, em 2016 a Fórmula 1 tentou fazer uma censura no rádio, uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. Foi uma coisa meio horrorosa. Se eu sou da FIA, eu falo o seguinte, proíba, acabou o rádio. Ah, mas o carro não anda sem o rádio. Se virem, vocês são Fórmula 1, vocês são bilionários, façam carros que andem sem essa porcaria desse engenheiro que tá buzinando. Falta vontade, é isso mesmo. Falta vontade. Tô com você. É isso aí. Porque aí você vai ver como o esporte vira. Porque aí, talvez, a gente até vai discutir, vai parar de discutir DRS aqui. Porque talvez o piloto vai saber usar ele de uma maneira que vai aí sim tornar as corridas mais legais e tal. Então, vai na minha que vocês vão se dar bem. Olha só. Essa é a frase do programa. Vai na minha que vocês vão se dar bem. Tem um monte de coisa de Fórmula 1 para falar. Nós seremos rápidos agora. Mas é porque eu queria propor para vocês, porque semana que vem não tem corrida de Fórmula 1, né? E a gente pode falar ainda da McLaren, pode falar da corrida do Albon. Albon. Para mim, o driver of the day foi o Albon. Puta corrida do Albon. E eu quero falar da Stock Car. O Adalto já comentou aqui que quer também, e a gente tem que falar da Fórmula Indy. Vamos rapidamente aqui passar para essas outras categorias, porque eu acho que... Você não quer nem falar do Vettel, não vai ser problema. O Vettel também... Vamos falar do Vettel rapidamente. A Fórmula 1 deu uma zoada básica, né, no Vettel, porque comparou a batida dele com a batida do Kazuki Nakajima lá em 2009, e rapaz... Não, o que tem de Vettel na motinha, dividindo curva com a motinha, dividindo curva com o carro de Fórmula 1, é uma grandeza. Foi igualzinho, né? A batida do Vettel com o Kazuki Nakajima, é a mesma coisa, né? A diferença é que um tem 4 títulos mundiais, né? Eu posso falar uma coisa para vocês que eu nem devia falar no ar, mas eu vou falar, porque sem palavrão. Uma impressão minha. Keep it clean. Espero que não tenha palavrão. Na classificação, quando deu aquela bandeira vermelha e parou, o Vettel estava do lado do carro. Eu não sei porquê, eu senti que o Vettel estava torcendo para não dar tempo. Ele estava torcendo para não dar tempo. Porque ele já tinha batido, já tinha destruído o carro, estava andando 1 segundo abaixo dos caras. Aí deu tempo, ele foi e fez 1 segundo abaixo, de novo. E aí chegou na corrida, ele deu uma batida daquela. Eu gosto muito do Vettel. É um dos pilotos, uma das pessoas que eu mais gosto na Fórmula 1 é o Vettel. Principalmente o que ele faz fora da pista. Mas, foi bizonho o final. E aqui, sabe o que mais me preocupou? Antes da batida, tem um rádio do Vettel que é dureza. Freio. Que ele fala assim, olha, eu não sei, não consigo julgar o freio. Eu não consigo acertar o ponto de freio. Eu falei, caramba, bem lembrado. O Vettel, 4 títulos mundiais, ele não tá conseguindo pilotar o carro. Assim, eu não sei, sabe? Assim, às vezes a gente precisa ter amigos para te aconselhar a fazer determinadas coisas, porque você não consegue tomar certas decisões sozinho. Você é um cara que tem milhões de amigos. Milhões, muitos. Tá faltando pro Vettel, talvez, um amigo que chega e fala para ele, cara, eu acho que... Na verdade, eu acho até que já passou desse ponto. Já deveria ter feito isso antes. Mas já que chegou até aqui, fala, cara, eu acho que não dá mais. Você tem fãs, entendeu? Porque quando a gente vai criticar o Vettel, aparece fãs do Vettel, e eu acho legal que tenha fãs, porque o Vettel é um cara sensacional. Mas não dá para, sabe, assim, o nível de erro do Vettel nos últimos 5 anos é muito alto. É muito alto. E não é... Porque eu me lembro que quando uma vez ele rodou na Itália, e eu lembro que eu escrevi até uma coluna falando que, acho que o Vettel não dá mais, e a gente até discutiu que falou, mas olha, é um erro só. Mas de lá para cá, o que já teve de coisa, não é mais um erro só. É um conjunto da obra que meio que inviabiliza o Vettel como piloto, primeiro piloto de uma equipe e como piloto de qualquer equipe. Tá difícil, né? Tá. Mas ele tá apanhando do ídolo. Ele não é o primeiro piloto da Aston Martin. O primeiro piloto da Aston Martin é o piloto que não sai de maneira nenhuma. Ele roda, vai embora, cartão vermelho pro Ocon, cartão vermelho pro Pérez e o Mas enfim, brincadeiras à parte, Bruno, eu tô brincando. Aliás, essa questão do deveria parar, eu sou muito, eu não gosto de usar essa frase porque eu não quero que usem comigo.
cara chega aqui no louco e fala assim, esse Fábio Campos deveria... Alguns falam mesmo. Esse Fábio Campos deveria se aposentar. Eu vou lá e dou na canela do cara, porque isso é decisão minha, cara. Isso não é decisão dele. Então. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu entendo o que vocês estão... Aliás, eu lembrei aqui agora de um episódio interessante, né? Lá no Bahrein, em 2015... O Johnny Herbert falou que o Alonso deveria se aposentar. E o Alonso ficou uma fera. Aí, no meio da transmissão da Sky, o Fernando Alonso apareceu, apertou a mão do Johnny Herbert e foi extremamente deselegante. Falou assim, meu amigo, você aprende comigo, você não sabe nada, eu sou campeão do mundo. E ficou um climão, como diria o outro. Não sei se vocês se lembram disso. Aí, deveria ter ouvido o conselho do Herbert, né? Um piloto que mas eu aí não, mas aí olha como o Alonso voltou, e esse final de semana... Eles estavam em frente ao box da Alpine e o Simon perguntou pro Herbert, né? E o que você tá achando do Alonso? E o Herbert, assim, cara, tá voando, que forma, tá puxando a equipe, tá um piloto. Aí o Paul de Resta cutucou ele e falou assim: esse cara não era o que você tava pedindo para aposentar em 2005? Os caras morreram de rir. Porque, assim, existe essa questão. A gente fala que é para aposentar e o cara vai lá e muda. Eu não acredito que o Vettel vá ser diferente, porque vocês dois já delinearam. É uma queda muito clara, é uma queda muito, muito... Eu temo ter que chegar aqui e usar pela segunda vez a mesma frase, né? Vettel não é isso aí, que eu já usei naquelas nossas discussões. Mas usar essa mesma frase duas vezes, até eu já fico com o pé atrás. Então, eu já enxergo o Vettel como eu enxergava o Valentino Rossi no final, embora são completamente incomparáveis na grandeza e na genialidade. O Valentino Rossi é um mito do esporte, né? Apesar de que essa palavrinha já ficou bem mal usada, né? Por favor, né? Desculpa, peço perdão. Não. Mas o que eu tô querendo dizer é que cara, vamos assistir esse cara já sabendo que a despedida tá ali. Porque não tem mais, não tem muito. Eu prefiro que o Vettel... Eu gostaria que o Vettel parasse mesmo, porque eu não gostaria de ver ele fazendo isso mais vezes. Exato. A frase que eu falo que eu tenho do Vettel é assim: é um cara que já, infelizmente, o piloto que jamais deveria sair da Fórmula 1, a pessoa, né? Pessoa que jamais deveria sair da Fórmula 1 tem que sair não tem mais lugar na Fórmula 1. É a frase que é uma incongruência, é uma sacada. Ele não merece isso. Ele merece ser lembrado pelos títulos dele e não pelos últimos anos. Isso. Eu torço, inclusive, Adalto, para que ele fique na Fórmula 1 de alguma maneira. Quem sabe ajudando o Mick Schumacher, que é um cara que ele tem toda a afeição, toda a parceria. Então, Bruno Aleixo, eu só queria terminar, eu não consigo deixar de ser eu, né? Infelizmente, tem muita gente que quer que eu deixe. Mas eu só queria terminar dizendo, né? A Aston Martin procurou aonde ela está. Eu sei que o carro é horroroso, eu sei, tem uma imagem até do volante o carro está cheio. O carro é horrível. O carro é cheio de problema. Mas quem manda embora Ocon, para deixar filho do dono, quem manda embora Pérez, no auge, para investir num piloto que era um ponto de interrogação, que eu não condeno investir num ponto de interrogação, mas mandou embora 2 pilotos, Bruno Aleixo, é o que eu coloquei no Twitter agora há pouco, o cronômetro não perdoa. A Aston Martin procurou aonde ela está. Agora ela vai ter que sair do buraco. Mas que ela procurou. Procurou mesmo. E essa do Pérez pelo Vettel. E a gente falou aqui, hein? Falou assim, nós falamos muito aqui. Isso aí. Não que nós estamos dizendo que o Pérez seja o melhor piloto da história, mas pegou o melhor momento do Pérez para trocar pelo pior momento do Vettel. E deixou lá o rei da cadeira, sem inabalável. Que é o cara Só que esse é filho do dono, né? Então, assim. É o cara que bate no Latifi. É o cara que bate no Latifi, errou, acontece, mas é o cara que vai chegar no box, ninguém vai virar para ele e falar assim, meu amigo, assim não dá, assim vai ficar difícil. Ele não vai ouvir isso. Esse é o grande problema. Enfim. Vamos falar das outras categorias rapidinho, porque tem coisa para falar e muita coisa da Fórmula 1. Além da gente ainda falar muito de Fórmula 1 na quinta-feira, tem a próxima terça também para a gente falar dessas outras coisas, né? Essa corrida do Albon, tem que falar da McLaren, o Alonso, que o Fábio já esbarrou aí também, que tem coisas para falar no final de semana. Adalto, Fórmula Indy em Long Beach. Vitória do Joseph Newgarden, com o Romain Grosjean, ali, ó. O Adalto assistiu, hein? Assistiu, né? Só no cangote ali. E o Colton Herta, o Adalto citou aqui o Colton Herta, porque o Colton Herta, de novo, isso aconteceu pela segunda vez no ano passado também, num circuito de rua, que eu não lembro agora qual foi. Mesma coisa, ele estava liderando tranquilamente, sem problemas, parou no box. A equipe fez um pit stop mais lento, ele voltou em terceiro, e quando ele voltou para a pista, dava para ver em 3 curvas que ele bateria. Não sei, só restava saber em qual volta, e até demorou, né? Aconteceu. Mas isso é fácil de arrumar. O pai dele é um cara experiente,
é lá o chefe de equipe, lá o dono da equipe, não sei, tá lá no box. O pai dele tem que conversar com ele, porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Quando mostra a câmera on-board, a diferença dele para os outros chega a ser gritante. Inclusive para o campeão do ano passado, que no final da reta ele tirava o pé 1 quilômetro antes e ia frear para o carro, né, perder velocidade antes. O Colton Herta não, ele tirava o pé e imediatamente ia para o freio, já reduzindo. Quer dizer, ele é muito mais rápido que os caras, muito mais rápido. Só que sem cabeça, do jeito que ele não tem cabeça. Falta aqui, ó. Não esquece. Na Fórmula 1, ele faz 2 dessas, ele tá morto. Não te lembra o Michael Andretti? Me lembra o Michael Andretti. Mais o Michael Andretti. Porque o Michael Andretti era exatamente isso, era muito rápido, mas quando ele caía numa situação desfavorável e uma corrida que estava totalmente favorável, falhava na hora. Dava tilt. Acontecia muito com o Mansell isso também. É que o Mansell era mais rápido, né? O Mansell era muito rápido, né? Absurdo. Mas ele me lembra o Michael Andretti. E pensando que ele está na equipe do Michael Andretti, ele vai ter que procurar outros conselheiros lá dentro, porque o Michael Andretti não é exatamente a pessoa, né? Ele vai depender muito do pai, acho, Bruno. O pai tem que realmente fazer com ele o que o Carlos Sainz faz com o filho, entendeu? Ensinar, levar na oficina, levar lá na equipe, olha, pensar, colocar para ver outras corridas, olha como é que o cara faz quando está em situação difícil. Tem que ensinar, isso aí dá, porque você ensinar o cara a ser rápido é difícil. Isso. Agora, você ensinar o cara a ter cabeça é um pouco mais fácil, eu acho. É que já tem a matéria-prima, né? Exatamente, entendeu? Então, ele precisa lapidar, porque realmente ele é muito rápido rápido mesmo, entendeu? Ele sobra lá de ser mais rápido que os outros. Agora, se ele não consertar isso na Fórmula 1... Não, porque a Fórmula 1, com esse monte de nuances que tem de administrar pneu, administrar eletrônica, nossa... Não vejo, nesse momento não vejo. Também não vejo. Da Fórmula 1. Nesse momento Garden, por exemplo, mais o Neil Garden do que ele. Exatamente. Alguém me perguntou lá no Twitter, quem que você veria? O Neil Garden nesse momento está à frente. Não é tão rápido, mas é mais constante, né? É mais constante e é rápido também. Quantas vezes o Colton Herta, porque o Colton Herta saiu atrás exatamente do Neil Garden, e o Neil Garden, ele foi para segurar o Colton Herta usando aquela técnica de dar uma freada no meio da curva para poder segurar. O Colton Herta, por 2 ou 3 vezes, quase acertou a traseira do Neil Garden. Então é muito afobado, né? Muito afobado. Como você falou, ele se vê numa situação que ele fica puto, ele perde a cabeça completamente. Perde a cabeça, Então, aí não dá, porque em automobilismo você fica em situação assim toda hora. Toda hora, numa corrida de 2 horas, né? Entendeu? Então é complicado isso aí. É isso aí. E a Stock Car, né, correu lá no Rio de Janeiro, na pista do Caminhão. Pista de cone, para começar, uma pista de cone. Vamos para a primeira pergunta, Adalto. A pista. Vocês vão ficar falando mal da Stock Car, né? Impressionante vocês. A pista é bizarra, porque é uma pista de cone. É uma pista de cone. Eu gostei da ideia. A ideia é legal, né? Assim, a locação funciona. Mas para você fazer uma pista no aeroporto, precisa fazer uma pista no aeroporto. Fazer a pista, exatamente. Tem que investir. Investir. Isso. E não pegar lá o que já tem, meter cone e falar, corre aí. Tem até uma lombada no meio da reta, que os caras estão a quase 300 por hora, que a reta tem 1,5 km. Isso. E tem uma lombada no meio dessa reta, que os caras chegam a sair com a roda do chão. Então você imagina uma disputa de posição, um puta acidente que pode dar. Os cones, a chegada da segunda corrida foi bizarra. Vamos falar da chegada da segunda corrida, porque isso aí para mim... Isso, assim, a gente quer elogiar a Stock Car. Inclusive, não sei se você reparou... Para quem não viu, por favor. Não sei se você reparou, né, Adalto, as arquibancadas estavam cheias, né? Estavam cheias, então, não sei como. A galera quis pagar R$600, né? É claro que tem o fator novidade, vamos ver como vai ser no ano que vem, mas tudo bem, né? A galera foi, então, ok. Agora, a gente quer elogiar, né, a Stock Car, a ideia, a pista que poderia ter sido legal, mas tem umas coisas que são tão básicas que não dá para a gente acreditar. O que aconteceu foi o seguinte, para você que não viu a corrida, Fábio Campos pode acompanhar aqui também. Teve um acidente na penúltima volta que envolveu vários carros, entre eles o Felipe Massa estava lá também, no meio dessa batida. Aí foi dado bandeira amarela local ali, no lugar. Beleza. Na ponta estavam disputando Ricardo Maurício e o Marcos Gomes.
Chegou nesta curva onde teve o acidente, que estava com a bandeira amarela, o Marcos Gomes foi lá e ultrapassou o Ricardo Maurício. Dando na porta dele. Deu na porta dele e passou. Mas dar na porta é coisa de estocar, né? Coisa de que acontece. O fato tinha bandeira amarela na curva. Qualquer pessoa que já tenha entrado, pisado num kart indoor, sabe que se tem bandeira amarela na curva e você ultrapassa, você cometeu uma infração, você vai ser punido. A imagem é clara, mas é evidente. É quase que a câmera está aqui e a bandeira amarela passando aqui na porta e lá no fundo o Marcos Gomes ultrapassando. A Stock Car deu a bandeirada, fez a cerimônia do pódio com o Marcos Gomes em primeiro e o Ricardo Maurício em segundo, para depois disso trocar os dois de posição, né? Puniu o Marcos Gomes e o Ricardo Maurício ficou em primeiro. Meu Deus do céu! É muito básico isso, gente. Não é uma análise de combustível. Não, é uma bandeira amarela clara que deu, sabe? Clara. Não, e na transmissão do esporte, eu não vi. Eu vi em outro canal. Sim. Eu esqueci, eu vi em outro canal. O Everaldo, parece que o Everaldo Marques estava narrando lá. E ele, na hora, falou: ter bandeira amarela. Bandeira amarela. Isso. E o Everaldo Marques, ele pediu, olha como o Everaldo é diferenciado, né? Ele pediu para eles fazerem um replay da chegada para ele narrar de novo. Antes dos caras, porque é tão certo que vai desclassificar. Ele é diferenciado mesmo. Você falou tudo, é impressionante. E foi uma barbaridade a chegada. E a entrada do box? A entrada do box, Fábio, o cara vem a 1 milhão por hora, entram a 1 milhão por hora, né? Deu uma porrada ali que você não acredita, com o Rubinho, mais 3 caras, que os caras começaram a rodar, bater, destruir o carro do Rubinho, porque fizeram uma entrada do box bizarra, entendeu? A entrada do box é pro avião decolar. Isso. Então, quer dizer... Mas não tem uma linha de limitação ali que começa a frear? Cone. Tem cone. Tem cone, só que o cone... Só que fizeram um jeito que o cara vem a milhão e dá para continuar a milhão depois que eles têm que desacelerar. Entendeu? Então, eles não têm que desacelerar antes do cone. Se eles tivessem que desacelerar quando começa o cone, tudo bem. Mas não. Eles podem entrar a milhão e depois desacelerar. Então, é evidente que ia dar acidente, ainda mais tem uma curva ali, entendeu? Então, são umas coisas que você vê e você fala assim, sabe, é coisa muito banal, sabe? Não é, né? É coisa muito básica. É muito básico. Eu acho que vocês percebem, eu sou o único que defende a Stock Car nesse programa, vocês denigrem a categoria, é um absurdo isso. Eu me coloco aqui ao lado da Stock Car, mas falando sério agora, o que eu sempre disse da Stock Car, precisa ser feita por gente de corrida. Pelo que vocês estão contando aí, só está reforçando isso que eu falo. Parece que não é gente de corrida que está fazendo um negócio. Aí complica, né? Agora, até agora eu tenho dúvida dos preços. Você realmente foi aquilo que os caras pagaram? Até agora eu tenho... Tinha gente. Tudo bem, que o mercado não era grande, mas tinha gente. Não eram os VIPs convidados, aqueles que vêm com a roupinha toda... Isso pode ser. Pode ser. Pode ser. A gente não sabe. Mas que estava cheio, aparentemente estava, né? Eles, como falou o Bruno, eu achei até legal a ideia de fazerem no aeroporto. Tem uma pista da Indy lá, que é no aeroporto. Sim, Cleveland. Cleveland, quantas corridas nós vimos lá? Corridas espetaculares. Emerson contra Mansell. Isso, duelo histórico. Trocando de posição durante várias voltas. Dá para fazer, mas tem que fazer direito, pô. Entendeu? Tem que fazer direito. Não, e até para você assistir na TV... É difícil você ter noção do traçado, né? Assim, porque não tem uma demarcação. Mas não tem um mapinha? Não dá pra entender. Não tem um mapinha na tela? Não tem mapinha. Onde eu assisti não mostraram. Não tem mapinha. Você vai acompanhando pela TV. E como é cone, é difícil, né? Assim, é difícil. Você saber. Tá no nível da pista, né? Tá no nível da pista. Eu acho assim, sabe, são as ideias, elas surgem, são boas, mas elas precisam ser melhores executadas, né? Porque, de novo, a Stock Car é uma categoria profissional,
que tem pilotos espetaculares, que tem um equipamento excelente, né? Tem tudo para ser perfeita, mas toda vez a gente tem que ficar vindo aqui e falando o básico do básico. Esse negócio da bandeira amarela, gente, não é que tinha que analisar o combustível, não é que tinha que olhar se o pneu estava desgastado no nível X. É aquela que até uma criança percebe. Se tivesse uma criança na sala, ia ver que foi feita a ultrapassagem sobre bandeira amarela, acabou, já faz o pódio com o vencedor de fato e de direito, que foi o Ricardo Maurício. Sabe, é o básico. Então, assim... A Fórmula 1 já segurou o pódio naquele grande prêmio do México, em que era o Vettel, depois o Vettel perde o Verstappen é tirado do pódio. Não fez o pódio enquanto não fosse o pódio real. Então, esse que é o problema. Só teve uma coisa legal, a única, né, nem tudo é errado, nem tudo é certo. Teve uma coisa legal, tinha uma câmera. Que filosofia mais maravilhosa, né? Nem tudo é errado, nem tudo é certo. É um poeta. Tinha uma câmera nesse retão que estava posicionada de lado, que dava para ver a velocidade dos carros. Era, né, Bruno? Aquela câmera é muito legal. Porque você tinha a verdadeira noção de velocidade. Porque a televisão tira a velocidade. As onboards também estavam bem legais. As onboards também estavam bem. E tinha uma câmera no chão também, numa curva, que eu não lembro que curva era, que os caras passavam também do lado da câmera muito rápido. Mas aquela da reta, onde os caras davam um pulinho, você parecia que o cara tava 500 por hora, Fábio. Tava cacete, como anda isso aí, entendeu? Porque a televisão tira a sensação de velocidade é importante, né? É importante, né? Isso, né? Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que a Fórmula 1 peca demais. É que ela quase nunca tem uma câmera, pelo menos uma, que dê a noção exata da velocidade, né? Aí o cara vê 10 anos de Fórmula 1 na televisão, quando o cara vai aqui em Interlagos, o cara toma um puta susto, né, meu? O cara fala, né? Se o cara ficar então no final da reta, ou da oposta, ou do lado S do Senna, o cara fala, vai morrer, não vai fazer a curva. Né? O cara vai morrer. Na televisão você não tem essa sensação nunca. Né? Parece que eles estão até meio que devagar. Então, isso é uma coisa que precisa ter. Isso a Stock Car acertou nessa pista. Dava a sensação de velocidade. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai voltar na quinta-feira para responder as perguntas. Tem muita coisa ainda para falar da corrida de Fórmula 1. E na próxima terça, né, a gente traz também mais detalhes aí das corridas. O Fábio Campos vai superar essa vergonha de não ter visto as categorias, né? Agora que eu fui eu não ia falar, mas você, ouvinte, fã da Fórmula 1, eu teria falado do Alonso, do Albon e da McLaren, eles preferiram falar, tá? A culpa quem é de direito. Não dava para deixar passar essa da Stock Car, né, Adalto? Que essa Não dava. Muito bem, pessoal, a gente ficamos por aqui, a gente volta na próxima quinta com a edição 212, não se esqueça de fazer suas perguntas aqui que a gente vai responder, e na próxima terça a gente traz mais Fórmula 1 para vocês, está faltando muita coisa para falar ainda desse GP da Austrália, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá, valeu!